É muito bom estar com vocês. O que dirá Alencar de Farias? Quem não dá assistência, abre concorrência, certamente. Você, homem da atualidade, vem se surpreendendo diuturnamente com o nível intelectual, cultural e principalmente liberal de sua mulher, namorada e etc. Às vezes, sequer sabe como agir e lá no fundinho tem aquele medo de ser traído. Ou nos termos bem usuais, corneado, propriamente dito. Saiba de uma coisa, esse risco é eminente. A probabilidade disso acontecer é muito e muito grande. Só cabe a você e a ninguém mesmo, mais evitar que isso aconteça, ou então assumir seu chifre em alto e bom som. Você deve estar se perguntando, por que eu gastaria meu tempo precioso falando sobre isso? Entretanto, a aflição masculina diante da traição vem me chamando a atenção já há tempos. Mas o que seria uma mulher moderna, então? A princípio, seria aquela que se ama acima de tudo, que não perde tempo com futilidades, é aquela que trabalha porque acha que o trabalho engrandece, que é independente sentimentalmente dos outros, que é corajosa, companheira, confidente, amante. É aquela que às vezes tem uma crise súbita de ciúmes, mas que não tem vergonha nenhuma em admitir que está errada e correr por seus braços. É aquela que consegue ao mesmo tempo ser forte e ser meiga, desarrumada e linda. Enfim, a mulher moderna é aquela que não tem medo de nada nem de ninguém. Olha a vida de frente. Fala o que pensa e o que sente. Doa a quem doer. Assim, após um processo longo e investigatório, junto a essas mulheres modernas, pude constatar, senhores, o pior. Dr. Mário Pazzuti Mesari, titular do primeiro registro de imóveis de Pelotas. Ele também foi 2 vezes presidente do Colégio Registral do Rio Grande do Sul. Hoje pertence ao conselho deste conselho. Titular da cadeira número 1 da Academia Brasileira de Direito Registral e Imobiliário. Escritor, autor de vários livros, sempre, obviamente, versando sobre direito imobiliário, professor e também palestrante. Eu não sei se a maioria das pessoas que estão nos assistindo, acredito que a maioria, exceto alguns advogados especialistas nessa área, as consequências que, num amplo espectro, as pessoas que adquirem um imóvel acabam, de uma forma ou de outra, nem sempre, mas muitas das vezes sim, acabam com consequências totalmente desagradáveis daquele negócio que fizeram. E digo aos senhores, não são poucos os casos. Mas existe um adágio bem popular, quem não registra não é dono.
Isso figuradamente seria um subtítulo, seria uma chamada para obedecer-se o emaranhados de consequências, não só de quem adquiriu uma casa, como até mesmo outros tipos de contratos que envolvem imóvel, que envolvem condomínios. E nada melhor no programa de hoje de nós conversarmos, como é norma do nosso programa, com uma autoridade consagrada no direito imobiliário. Doutor Mário, como é que está? Tudo bem? Tudo bem, Alencar. Tudo ótimo, tudo ótimo. Doutor, eu tenho um assunto que eu vou deixar um pouquinho mais para frente, que é um dos principais que eu quero levar a vocês. Mas nós vamos falar de outras nuances, de outras atividades que muitas das vezes você desconhece, não tem conhecimento, que você tem que levar ao registro de imóveis. Recentemente, numa cidade aqui em Erechim, por incrível que pareça, um cidadão, mas isso já aconteceu aqui por Pelotas também, em outros lugares do Brasil, isso não é novo. Ele começou a construir 5 edifícios e nem ele, nem os incorporadores, ninguém, averbou, se a palavra estiver errada, depois o senhor me corrige, doutor. Não levou a registro. Claro que atenua uma barbaridade a pessoa registrar, ele vai contar para vocês. Vamos começar por aí, né? Quantas atividades tem o registro de imóvel? Vou lhe provocar um pouquinho. Uma ata de um condomínio, um contrato de aluguel, e aí eu vou deixar o senhor ir para frente. De um modo geral, Alencar, telespectadores, o registro de imóveis trabalha com quase tudo que diz respeito a imóveis. Quase tudo, não tudo. Nós registramos contratos de aluguel, sim, se o locatário quiser fazer valer o contrato, no caso de um imóvel ser vendido, fazer valer pelo prazo contratado com um novo proprietário, porque se não tiver o contrato registrado, pode ter todas as melhores cláusulas possíveis e não terá direito de se opor ao novo proprietário que vai querer despejá-lo. O contrato de locação também tem uma segunda finalidade de levar ao registro de imóveis, que é para o exercício do direito de preferência. Que é o seguinte, o proprietário vende o imóvel, ele tem que, se tiver registrado no registro de imóveis, e o termo correto é averbado, mas essa tecnologia, essa tecnocracia não é importante, é terminológica. Se estiver no registro de imóveis, ele tem direito de preferência, ou seja, ele vai ver se o preço que foi pago pelo comprador é um preço que lhe convém e exige em juízo, que ele fique de proprietário. Tanto por tanto, paga àquele comprador, restitui àquele comprador o preço e fica com o imóvel. É uma grande vantagem ter o contrato averbado ou registrado, dependendo das circunstâncias. Quem não está no registro de imóveis não tem nenhum desses dois direitos que eu estou lhe dizendo. Assim também o contrato de promessa de compra e venda. É muito comum aquele instrumento particular feito lá na imobiliária, feito na construtora, feito no advogado, não levam a registro. Correm todos os riscos inerentes a esse tipo de não registrar. Se ele entra na posse do imóvel, ainda é melhor, tem uma situação melhor, mesmo não tendo registro, se ele entra na posse do imóvel. Mas como esse contrato é largamente empregado para compra de lote ou de apartamento em construção, não tem posse do apartamento, não entrou lá, não está morando lá. E não tem posse do terreno no loteamento, porque não adianta montar uma barraquinha que ele não vai querer morar lá, ele comprou. Enquanto ele está pagando, ele não tem direito nenhum se não tiver registro desse contrato. Eu não entendo por que as pessoas correm o risco de fazer um negócio, ficar pagando um largo tempo e aparece um credor do vendedor
ou o vendedor vai à falência, como é o caso que falávamos de Erechim. E o que sobra para essa pessoa que comprou direito sobre o imóvel? Não, porque ele não registrou no registro de imóveis. Direito sobre o imóvel só se obtém com o registro no registro de imóveis. Ele vai ter um crédito. E o crédito vai entrar na lista dos créditos. E vai ser pago quanto? 1/10? Não é? O caso aqui nós tivemos um caso aqui terrível, está aí até hoje essa chaga aí na Praça Coronel Pedro Osório. Mas as pessoas que compraram tiveram cuidado de registrar. Porque se não tivessem registrado, seriam hoje credores da massa falida da 5 Construção. E as preferências e a Justiça do Trabalho. E aí, primeiro, a Justiça do Trabalho, pensões alimentícias, se houver, não é? Depois os créditos tributários, INSS, Receita Federal, Receita Estadual, Receita Municipal, para depois entrarem esses credores. E ainda assim, quem tiver hipoteca está numa melhor condição ainda se for credor com garantia hipotecária, mas não é o caso. Não é o caso. Esse tipo de negociação não envolve uma hipoteca de um outro bem garantindo aquela compra. Simplesmente fica ali pagando e vai chegar no fim. Olha, esse pessoal que tem registro chegou a ser cancelado, chegaram a ser cancelados os registros ali daquele prédio, mas estão sendo reconstituídos, porque o cancelamento foi indevido, não devia ter sido cancelado, não havia razão para cancelar. E aí, essas pessoas como eu, que tenho, olhando para aquela obra, um pedaço de espaço ali, né, eu costumo brincar com a minha família, olha lá, passou uma pomba no teu apartamento, lá porque eu comprei para os meus filhos. Mas é nosso, faz parte do nosso patrimônio. Não é só um crédito contra... Um dia isso vai ter um desiderato, né? Sempre me pareceu que é o normal desses negócios, que um dia aparece um empreendedor, compra por 10%, 20% no máximo do valor já pago, não é? E leva em frente o empreendimento. Sonhar que a obra vai ser concluída para aqueles que já pagaram tudo, como eu, é só sonhar, não vai se tornar realidade. Não há quem vá botar dinheiro lá para entregar os apartamentos para esses compradores. Então, eu estou disposto a vender, e sempre falei isso para os meus companheiros, não é, desafortunados, desta fortuna ingrata, não é? Que um dia vai ser assim. Nós não temos condição, força para cobrir as despesas de terminar o empreendimento, nem vejo que seja esta a vontade. Enfim, aquele edifício ali só vai terminar o dia que um investidor compre todos os direitos de todos os que têm registro. Mas não entramos na fila de espera para ver se sobra alguma coisa para o rateio. Estão habilitados, né? Nós temos direito. Agora, por que temos direito? Porque está registrado lá no registro de imóveis. O senhor me traz à baila o seguinte, dentro das suas colocações, e isso ocorre com esse edifício aqui em Pelotas, em frente à Praça Coronel Pedro Osório, que toda a cidade conhece. Primeiro, numa colocação que o senhor fez anteriormente, houve recentemente um caso, e o senhor me ajude se eu fizer alguma colocação errada no que diz respeito a registro e suas consequências, o senhor me corrija, por favor. Então, veja assim, um cidadão adquiriu uma casa aqui, eu posso até dizer, antes da beneficência, uma casa grande que funciona, parece até com um coleginho infantil, que tem um porão, uma casa de um determinado valor, assim, em torno de hoje, acredito que no mercado aí de 800 mil pela frente, pelo que tem de fundos. Na época, o pai do rapaz que ia herdar, ele veio a falecer, colocou aquela cláusula inalienável, irretratável, por 10 anos. O comprador não registrou. O rapaz mal intencionado vendeu para um terceiro que foi lá e registrou. Vejam a consequência também que pode acontecer.
Bom, mas isso aí é uma colocação que eu estou endossando o que o senhor falou. Dr. Mário Pazzuti Mesari, titular do primeiro cartório de registros de imóveis aqui de Pelotas. Ele foi 2 vezes como presidente, esteve do Colégio Registral do Rio Grande do Sul. Hoje continua, obviamente, fazendo parte como pertencente ao Conselho. É por aí, né, doutor? E também no titular da cadeira número 1 da Academia Brasileira de Direito Registral e Imobiliário, esteve também no Instituto de Registro Imobiliário do Brasil como presidente do Conselho, escritor de vários livros sobre essa matéria, palestrante, professor, enfim. Ele está conversando conosco e o programa vai continuar. Cartórios dão segurança aos documentos. Tabeliões e registradores existem para guardar seus documentos, dando-lhes, obviamente, total fidelidade. Procure sempre um cartório. Apostilamento. Para que seus documentos recebam o certificado da apostila, basta levá-los a qualquer cartório. Me refiro aos tabelionatos de Pelotas. Lá ele ficará registrado, passando a ter validade também no mundo inteiro. Apostilamento. Atenção, construtores, arquitetos e profissionais da área de decoração. Agora em Pelotas, Ecopaper é um produto ecológico 100% natural. É um produto isolante acústico, é um produto antialérgico, é um produto inodoro, não possui cheiro algum. Não deixa emendas na aplicação. É um produto elástico, permite ser parcialmente reparado. Possui isolante adicional de calor, som e umidade. Não precisa limpar. Profissionais altamente capacitados para lhe dar total assistência. Ecodecor em Pelotas. Rua Dona Mariana 159, atendendo também toda a Zona Sul. Doutor Afrânio adquiriu um automóvel e tem até o seu CRVA, porque os despachantes desta casa sempre são credenciados e também sabemos da lisura do CRVA 223, que trabalha dentro do que preceitua as leis. Nós acolhemos toda a nossa população, inclusive os despachantes que aqui labutam, são devidamente credenciados. E aqui nós acolhemos toda a documentação necessária para o registro do automóvel. Parabéns, doutor Afrânio. Valdoir, na verdade aqui se compra a peça e os seus profissionais colocam, é isso? Sim, senhor. É exatamente isso aí. A nossa empresa se responsabiliza por todo o serviço que presta. Então a gente vende uma peça de qualidade, já damos instalada para o cliente não ter o trabalho de sair para instalar no outro lugar. Bem, não só automóveis nacionais como estrangeiros. Importados, caminhões, caminhonetes, acessórios, para-brisas, vidros laterais, faróis, para-choques. Quantos anos você está no mercado? Estamos há 20 anos no mercado. 20 anos. Foi difícil o início, mas hoje a gente colhe os frutos do bom trabalho. Uma marca consolidada. Com certeza. Nossa empresa está estabilizada em Pelotas, temos uma credibilidade muito grande com a nossa clientela, temos uma filial em Rio Grande e
estamos esperando qualquer pessoa que queira vir fazer uma geral no carro, a gente deixa novo. Venha você também conhecer esta empresa. Está convidado. A equipe da C Serviços Contábeis Limitada possui a qualidade e comprometimento que o diferenciam totalmente no mercado. Equipe atualizada em sua técnica e ética e em suas práticas. Com certeza, recomendo o trabalho de AC Serviços Contábeis Limitada. O custo é muito menor e a organização prévia de AC Serviços Contábeis Limitada não dá espaço para erros e você ganha agilidade. Responsáveis técnicos, Alessandro Nascimento e Carla Rodrigues. AC Serviços Contábeis Limitada, Rua Marechal Deodoro, 547, Sala 1, esquina Tiradentes. Fone 3225 1735. Da União dos Conselhos de Construção e Tecnologia, nasceu em 2011 a Construdata, com milhares de unidades construídas em Porto Alegre e em Pelotas. Uma empresa de construção civil que alia modernos métodos construtivos, processos inteligentes e muita tecnologia. Convidamos os já proprietários e a quem deseja adquirir um empreendimento imobiliário alto padrão para visitar nosso canteiro de obras na Rua Cassiano, número 10, e observe o início da construção da primeira torre do Alta Vista Towers e terreno já preparado para as demais torres. No local, você também terá a oportunidade de ver uma unidade de 2 dormitórios totalmente imobiliada. Estamos lhe esperando. Construdata, evolução constante na sua vida. Dr. Mário Mesari, os questionamentos na área do direito imobiliário, do registro de imóveis, são tantos que muitas das vezes a pauta que se organiza não se consegue cumprir toda. E eu quero, na medida do possível, tirar deste cidadão pelotense também, este titular do primeiro registro de imóveis de Pelotas, todo o notório saber na área, para que nós consigamos aprender coisas que ignoramos, e você que está aí em casa certamente vai ficar muito curioso com outros detalhes de registros de imóveis que nós vamos trazer aqui. Dr. Mário Mesari, lá em Erechim, mas deixa lá, tem entre esses 5 edifícios, tem um edifício que faltam 2 andares para serem construídos, mas na parte de baixo, já funcionando, totalmente acabado, funciona um belo restaurante, um amplo restaurante, num edifício que está lá o esqueleto para cima. Ponto 1. Ponto 2, aqui em Pelotas, nós temos, aqui em Pelotas, neste edifício em frente à Praça Coronel Pedro Osório, onde o Dr. Mário é adquirente de um apartamento, como outros tantos empresários de boa-fé e pessoas da sociedade de Pelotas. Tem um banco funcionando. Como é que é isso aí? Explique para mim e explique para eles. Eu posso tirar a modéstia de lado e dizer que, na década de 80, eu apresentei num congresso que houve em Santa Cruz do Sul um trabalho intitulado Habite-se Parcial. Você, às vezes, encontra um bom remédio para as boas situações que, aparentemente, não são aplicados como um remédio, senão que como um paliativo. O Habite-se Parcial nasceu da seguinte imaginação. Um empreendedor, uma pessoa que resolva construir um edifício. Quando ele termina o primeiro andar, aparece alguém que quer comprar. E está terminado. E ele vai na prefeitura, e a prefeitura dá habite-se para o primeiro andar. Porque se não der, nada mais vai acontecer. Mas dá habite-se. Vai no INSS e o INSS divide a obra e cobra o primeiro andar. Vai na Caixa Econômica para financiar esse imóvel e a Caixa Econômica diz, bom,
só se eu tiver a matrícula deste primeiro andar, que é uma unidade autônoma de algo que está sendo construído. Serve para todo mundo. Serve para a prefeitura, está lançando tributo, vai receber imposto de transmissão, serve para o comprador, serve para a Caixa que vai financiar, serve para o INSS. Mas por que não vai servir para o registro de imóveis? Com o dinheiro desta venda, ele consegue completar o edifício. Agora, se eventualmente aqui, nesse caso, ou o caso de Erechim, há alguma deturpação de uso, o fato é que foi concedido a habite-se para aquela parte de baixo que está ocupada pelo banco, e com esse habite-se foi pago INSS, esse prédio não está na zona feita ao meu registro de imóveis, é do outro, mas certamente tudo isso. E, quer dizer, serviu para todo mundo, serviu para o banco alugar, né? E serviu para quem está recebendo o aluguel, que não sei porque também não acompanha o processo, se é a massa falida, mas alguém está recebendo o aluguel que o banco paga. Bueno, essa é a ideia do habite-se parcial. O que já está pronto, está pronto. Mas a expectativa não é de que o resto não fique pronto nunca, como está acontecendo aqui um quase nunca, né? A expectativa é que esse primeiro andar que foi concedido a habite sirva como alavanca para elevar e quando terminar... Tem sentido, pelo lado do bem, né? Pelo lado do bem, sempre pelo lado do bem, né? Você não consegue evitar que algumas coisas se transformem em anomalias, né? Aquilo ali era para esse dinheiro ter dado um impulso, não sob a forma de aluguel, mas sob a forma de venda mesmo. Mas, enfim, se utilizaram legitimamente. Essa tese que eu desenvolvi, a Corregedoria Geral da Justiça do Rio Grande do Sul abraçou, editou um provimento e hoje é usual em todo o território gaúcho. Bem, doutor Mário Mezzali, vamos dar uma voltinha nos meandros do registro de imóveis. E os loteamentos e os condomínios? Vamos falar um pouquinho para eles? Primeiro que eu vou dizer é, por favor, não se assustem, que não paga nem um tostão para saber o que eu vou lhes informar. Vocês, os corretores douram a pílula o melhor possível, e é papel deles. A construtora lhe promete mundos e fundos, e é papel dela, em certa forma, porque afinal ela quer vender. Agora, e se você não sabe se esse imóvel é mesmo da construtora, esse edifício que vai subir, ou se esse loteamento está aprovado ou não está aprovado, aonde você vai buscar essa informação? Na prefeitura? Mas não é suficiente, porque um loteamento ou um edifício que esteja aprovado na prefeitura, mas que não esteja registrado, construção disso não esteja registrado no registro de imóveis, ele continua sendo um empreendimento irregular. Então vai direto aonde vão te dizer se o empreendimento é regular ou não. É claro que o registro de imóveis não vai poder lhe informar se há atraso na obra, não é nada disso. Mas veja bem, há muitos casos em que o construtor começa a construir em cima de um terreno de uma outra pessoa, certamente liberado por esta outra pessoa. Mas o registro de imóveis vai querer que ele mostre pelo menos e registre uma promessa de compra e venda irrevogável e irretratável e que lhe dê posse e que lhe permita desmanchar o que tem construído a casa velha lá naquele terreno. Isso deve estar registrado no registro. E também o registro vai exigir que o projeto esteja aprovado, cálculos de como será, de que tipo de azulejo vai no banheiro. Está lá no registro de imóveis. Um memorial descritivo. São memoriais e quadros, estão lá no registro de imóveis. Qual é o piso que vai botar na cozinha? Prazo de entrega? Prazo de entrega. Está tudo lá. Está tudo lá no registro de imóveis. E esse tipo de informação, no registro de imóveis da primeira zona, eu não cobro nada. Se você quiser saber, vai lá e vai saber. Vai saber, então,
Se essa pessoa, se ele conseguiu registrar esse empreendimento, chama incorporação imobiliária, que é um registro prévio, é quase que uma promessa de construir, ele depositou lá no registro uma série de certidões negativas que vão demonstrar que naquele momento ele goza de uma estabilidade econômico-financeira, jurídica, não tem processo demais, porque hoje em dia é difícil o cara não ter processo. Sim. Eu tenho processo contra mim, graças a Deus ganhei todos até agora, mas tenho. É difícil. Não é? É difícil. Então não adianta. A judicialização dos conflitos é muito grande no Brasil, e isso os magistrados, os próprios advogados reconhecem, mas esse não é o problema que estamos discutindo aqui. Mas as ações ele vai ter que demonstrar que não são de tal monta a prejudicar o empreendimento. É interessantíssimo isso aí. Ele tem que demonstrar isso para mim, porque se ele não demonstrar, eu não registro. Exatamente. E aí, você que está interessado em comprar esse apartamento, que se apaixonou por tudo que viu, pelas plantas coloridas e tal, o quarto das crianças está arrumadinho. Depois, na realidade, fica uma bagunça. Mas nos projetos, nas plantas, nos desenhos, está sempre tudo limpinho, cozinha, não tem louça para lavar. Entenda o que eu quero dizer. Você se apaixonou por algo que é uma promessa. Vai lá no registro de imóveis para saber como é que está essa promessa. Para ver se essa promessa tem base. Porque tem muito empreendimento que é lançado e nem isso é feito. Nem esse registro da incorporação é feito. E aí, não fazendo o registro da incorporação, você não sabe como será, o que será, fica só na promessa e na palavra que nem sempre vai para o contrato. Normalmente, não vai para o contrato. Normalmente, lhe impõem um contrato. Pelo menos saiba o que você vai comprar. Assim, o lote. Vai comprar um loteamento, o sonho de construir a sua casa lá, mas vá no registro de imóveis para saber se esse lote é de um loteador que demonstrou a mesma coisa, capacidade jurídico-financeira, se ele tem um projeto aprovado, se o loteamento está aprovado pelas autoridades ambientais, que não vai depois um embargo porque está com problema de esgoto ou não está. Impacto de vizinhança. Ele vai ter de demonstrar tudo isso para o registro de imóveis. Nós não somos a garantia, e esses registros não são a garantia plena, mas, por favor, eleva o nível de risco para patamares muito mais baixos, ou leva, né, o risco a patamares pequenos lá embaixo. A 5 Construção registrou tudo. Os problemas vieram depois. Por isso estou dizendo, não é a garantia total. Mas, bem, existem muitas demandas judiciais. Não era isso que ele prometeu, ele disse que ia botar esse tipo de azulejo, não botou. Esse tipo de demanda é comum. Vá no registro de imóveis para ver se ele se comprometeu mesmo ou foi só uma conversa mal passada ou mal entendida, né? Por você ou dita para enfeitar mais o bolo do que ele já está enfeitado. Mas eu lhe falei em condomínios. Pois condomínio também, não é? Primeiro, quem compra um imóvel quer ser dono, não quer? Eu vou perguntar para você. Você compra um imóvel para ser posseiro? É assim? Ah, mas eu tenho a escritura. Você não é dono. O Alencar disse no início desse programa, quem não registra não é dono. No direito brasileiro, a propriedade de imóvel só se adquire com o registro no registro de imóveis. Enquanto não tiver registrado no registro de imóveis, você tem um contrato. O contrato pode ser feito por escritura pública, é contrato de compra e venda, ou o contrato pode ser feito por instrumentos particulares, a promessa de compra e venda também. Mas você não tem um vínculo com o imóvel. Isto vale para a promessa de compra e venda, como vale para a compra e venda definitiva. É claro, se você vai comprar um imóvel, o que você faz? Quer ver se ele tem dívida de IPTU? Quer ver se ele tem dívida no condomínio? Não é? Essas coisas que são comuns, veja como é que ele está no registro. E depois não esqueça de registrar, para não ter dissabores. Para não ter dissabores. Se você não entrar na posse imediata do imóvel, os dissabores podem ocorrer, como ocorreram no caso que o Alencar relatou, no caso que eu relatei daquela hipoteca, enfim. E outros tantos que acontecem aí, são inúmeros, são inúmeros. Aqui em Pelotas existiu um edifício que teve um desiderato
bom, não se sabe como. Normalmente vem uma empresa e compra e negocia com quem já deu dinheiro, uns aceitam pagar mais, outros não, é por aí. Que foi aquele edifício na Rua Princesa Isabel, esquina... Félix da Cunha. Félix da Cunha. Mais de 20 anos, mais de 20 anos. Doutor Mário, assim, bom, eu acho que quem já não registra, eu não vou dizer que ele já esteja com má fé, mas há um prenúncio, porque, refazendo, num en passant, o doutor Mário Mesário disse que para registrar lá, ele vai levar uma série de certidões. Exemplo, se esse cidadão tem dívidas muito grandes na Justiça do Trabalho, que comprometem a construção em termos, vamos assim dizer, de caixa, de dinheiro, para ser bem objetivo, o doutor Mário não vai registrar, não. Então, quer dizer que sempre vai se suscitar uma dúvida, por que não registrou? Por que não registrou? Doutor Mário, um caso assim, para nós passarmos para o assunto principal do programa, que foi um dos motivos que eu lhe trouxe aqui, entre outros, sempre é prazeroso eu lhe trazer aqui, porque a gente da mesma forma, leva muitas coisas importantes para as pessoas que estão nos assistindo, e eu também aprendo, né? Bom, veja assim, existe um caso onde, por exemplo, foi uma construção que foi dada, enfim, foi permutada por tantas unidades, né? Esse cidadão, ele não incorporou absolutamente nada, ele não incorporou, ele não registrou, enfim, tá? Mas lá no registro de imóveis, a filha, a mãe que consta no registro de imóveis, que é viúva, consta no registro de imóveis, que é realmente, a meu juízo, a proprietária do bem. E a filha assinou esse contrato, quer dizer, como responsável pelo espólio, sei lá, coisa que o valha, né? Mas estando no nome da mãe, será que tem validade, se no caso fosse registrado? Aí é que está. Essa filha, se o imóvel está registrado em nome da mãe, só a mãe pode vender. Só a mãe pode contratar permuta, só a mãe. Essa filha, o que está fazendo? Está contando com a morte da mãe? Exato. Para depois, então, aí ela convalidar tudo o que fez, mas isso é um absurdo. Dr. Mário Mesário conosco, o programa vai continuar. Cartórios dão segurança aos documentos. Tabeliões e registradores existem para guardar seus documentos, dando-lhes, obviamente, total fidelidade. Procure sempre um cartório. Apostilamento. Para que seus documentos recebam o certificado da apostila, basta levá-los a qualquer cartório. Me refiro aos tabelionatos de Pelotas. Lá ele ficará registrado, passando a ter validade também no mundo inteiro. Apostilamento. Atenção, construtores, arquitetos e profissionais da área de decoração. Agora em Pelotas, Ecopaper é um produto ecológico 100% natural. É um produto isolante acústico, é um produto antialérgico, é um produto inodoro, não possui cheiro algum. Não deixa emendas na aplicação. É um produto elástico, permite ser parcialmente reparado. Possui isolante adicional de calor, som e umidade. Não precisa limpar. Profissionais altamente capacitados para lhe dar total assistência. Ecodecor em Pelotas, Rua Dona Mariana 159, atendendo também toda a Zona Sul. Doutor Afrânio adquiriu um automóvel e tem até o seu CRVA, porque os despachantes desta casa
sempre são credenciados e também sabemos da lisura do CRVA 223, que trabalha dentro do que conceitua as leis. Nós acolhemos toda a nossa população, inclusive os despachantes que aqui labutam, são devidamente credenciados. E aqui nós acolhemos toda a documentação necessária para o registro do automóvel. Parabéns, doutor Afrânio. Valdoir, na verdade aqui se compra a peça e os seus profissionais colocam, é isso? Sim, senhor, cara, é exatamente isso aí. A nossa empresa se responsabiliza por todo o serviço que presta. Então a gente vende uma peça de qualidade, já damos instalada para o cliente não ter o trabalho de sair para instalar no outro lugar. Bem, não só automóveis nacionais como estrangeiros. Importados, caminhões, caminhonetes, acessórios, para-brisas, vidros laterais, faróis, para-choques. Quantos anos você está no mercado? Estamos há 20 anos no mercado. 20 anos. Foi difícil o início, mas hoje a gente colhe os frutos do bom trabalho. Uma marca consolidada. Com certeza. Nossa empresa está estabilizada em Pelotas, temos uma credibilidade muito grande com a nossa clientela, temos uma filial em Rio Grande e estamos esperando qualquer pessoa que queira vir fazer uma geral no carro, a gente deixa novo. Venha você também conhecer esta empresa. Está convidado. A equipe da C Serviços Contábeis Limitada possui a qualidade e comprometimento que o diferenciam totalmente no mercado. Equipe atualizada em sua técnica e ética em suas práticas. Com certeza, recomendo o trabalho de AC Serviços Contábeis Limitada. O custo é muito menor e a organização prévia de AC Serviços Contábeis Limitada não dá espaço para erros e você ganha agilidade. Responsáveis técnicos: Alessandro Nascimento e Carla Rodrigues. AC Serviços Contábeis Limitada, Rua Marechal Deodoro, 547, Sala 1, esquina Tiradentes. Fone 3225 1735. Da união dos Conselhos de Construção e Tecnologia, nasceu em 2011 a Construdata, com milhares de unidades construídas em Porto Alegre e em Pelotas. Uma empresa de construção civil que alia modernos métodos construtivos, processos inteligentes e muita tecnologia. Convidamos os já proprietários e a quem deseja adquirir um empreendimento imobiliário alto padrão para visitar nosso canteiro de obras na Rua Cassiano, número 10, e observe o início da construção da primeira torre do Alta Vista Towers e terreno já preparado para as demais torres. No local, você também terá a oportunidade de ver uma unidade de 2 dormitórios totalmente imobiliada. Estamos lhe esperando. Construdata, evolução constante na sua vida. Dr. Mário Mesari, deixei para o final do programa porque eu quero dar um espaço amplo para que o senhor leve até os nossos espectadores algo que até certo ponto é bastante preocupante, e se está acontecendo aqui em Pelotas, porque aí o senhor tem conhecimento pleno, certamente esse mesmo caso está acontecendo em diversas cidades do Brasil, enfim, né? Esse projeto Minha Casa Minha Vida, ele tem como alienação fiduciária a própria Caixa Econômica Federal. E é um projeto que vai preocupar muitas e muitas pessoas que entraram nesse projeto, e quem vai explicar melhor é o senhor, doutor Mário,
Exatamente porque, aí eu também não sei porquê, e o senhor vai levar até os nossos telespectadores, as intimações da inadimplência desse projeto são todas elas afetas ao registro de imóveis. E segundo informações, não é assim, tão pequena a inadimplência. E é um problema seríssimo para as pessoas que adquirissem. Com o senhor, doutor Mário. Realmente, este é o tema mais importante que eu venho tratar aqui com o público pelotense e contigo, meu amigo Alencar. O Brasil sempre fez financiamento de casas. Nós tivemos o BNH, depois se manteve o Sistema Financeiro da Habitação, o BNH foi extinto. O mais recente programa, tivemos o Plano 100, as cooperativas habitacionais, aqui temos um exemplo maravilhoso aí da Coab Piau e outros. Mas, enfim, hoje em dia é a Minha Casa Minha Vida. Esse projeto, como disseste, criado em 99, se não me engano. E esse projeto adotou um modelo de garantia muito novo para aquela época, que é a alienação fiduciária do imóvel. Os contratos até 1997, agora a data é esta, 97, eram garantidos por hipoteca. A hipoteca levava de 2 a 5 anos para haver uma tomada do imóvel por parte do credor, caso o devedor não pudesse pagar. Nesse meio tempo ele continuava morando, nesse meio tempo, muita coisa acontecia. Talvez até conseguisse pagar a dívida. As pessoas estavam acostumadas com um processo moroso na justiça ou fora da justiça, mas um processo extremamente moroso. A partir de 97, com a edição de uma nova lei, foi criada a alienação fiduciária de imóvel. A alienação fiduciária de imóvel, você compra e na mesma hora transfere a propriedade para o credor, para a Caixa. Transfere um tipo de propriedade, que é a propriedade fiduciária. Ou seja, é uma propriedade que, se você pagar a dívida, volta para você. A Caixa não pode ficar, o credor, seja qual for, mas Minha Casa Minha Vida é com a Caixa mesmo, né? Não pode ficar com o imóvel se você pagar a dívida. Mas, se você não pagar a dívida, em 3 prestações que você atrase, você está correndo um risco de perder rapidamente o imóvel. O credor manda uma documentação para o registro de imóveis, não vai para o fórum, portanto, não contem com os prazos do fórum. Manda um pedido para o registro intimar o devedor para que pague em 15 dias. E se não pagar em 15 dias, o credor tem o direito de consolidar essa propriedade no nome dele e vender esse imóvel em leilões que ele deverá realizar, ou, se não conseguir vender em leilões, vender para quem ele bem interessar, do jeito que ele bem quiser. E você que pagou uma série de prestações, fica com o quê? E que pagou uma entrada também. Fica com o saldo se houver na venda em leilão. Se o que foi vendido em leilão cobrir todas as despesas, todas, do leiloeiro, do jornal, todas as despesas, você vai ficar com o troco. Até hoje eu não soube de ninguém para o qual tenha sobrado dinheiro. Então você está correndo um risco muito sério. Não é mais aquela intimação que... Veja, é o registro de imóveis, nem é o juiz que está mandando. Mas o processo legal é esse, é o registro de imóveis que te manda uma intimação. E te avisa 15 dias. E o risco é de perda da propriedade. A Caixa tem feito chamadas nos jornais, na televisão, no rádio. Venha renegociar sua dívida, não é? Você já deve ter visto isso aí muitas vezes. Vá renegociar, digo eu. Vá renegociar.
estabeleça um jeito de pagar, ou então você vai perder o imóvel rapidamente. Não vai ficar aquilo lá se arrastando, recurso daqui, recurso dali, a não ser que você consiga provar que houve má fé do lado da Caixa, e aí, meu amigo, é uma prova muito difícil, porque a Caixa, além de ser um banco econômico, mas também é uma instituição social, e o projeto é social. Para você ter uma ideia, por que eu estou preocupado com isso? É que as pessoas, primeiro, não sabem desse risco. Depois de juntar 3 prestações, se não conseguiu pagar a primeira, 3 é que não vai conseguir. Nem sempre é na terceira que a Caixa manda. Às vezes você chega lá, já tem 6 vencidas. E aí mesmo é que você não vai pagar. Não vai ter dinheiro para pagar. Ou vá correndo renegociar isso aí com a Caixa, ou conforme se você vai perder a propriedade. E até hoje eu não vi nenhuma decisão judicial que dissesse que esse procedimento, criado por essa lei de 1997, fosse ilegal. Você tem uma ideia de como é que anda a coisa? Nesse mês de maio, eu já recebi 102 pedidos de intimação. São 102 famílias que estão correndo risco. E a margem de pagamento é muito pequena. Nem 5% consegue o dinheiro para pagar. Vá renegociar com a Caixa. Eles chamam você para isso. Vá fazer isso. Não perca. Agora... E essa ainda é quase que sumária. É rápido. O procedimento é muito rápido. Tudo depende da pressa do banco. E tem mais. Quando eu estou falando para o pessoal da Minha Casa Minha Vida, eu falo para qualquer empresário, para qualquer pessoa que tenha contraído um financiamento com base em garantia de alienação fiduciária. Aí você comprou seu apartamento, não tem nada a ver com Minha Casa Minha Vida, comprou sua mansão ou fez um empréstimo para sua indústria e a garantia de alienação fiduciária. Vai rápido. O Bradesco, há pouco tempo, consumou uma espécie de expropriação, mas não é legal, é tudo dentro da lei. Ele ficou com vastas extensões de terra aqui nas Três Vendas e vendeu pelo preço que ele precisava, que era o dinheiro, porque ele quer o dinheiro. Ele não botou preço alto. E acabou que essas terras foram vendidas nos leilões por preços pequenos. E o que ficou com o antigo proprietário? Nada. Não sobrou troquinho e não sobrou propriedade. Então, qualquer pessoa que contrate com um agente financeiro e que a garantia seja alienação fiduciária, tenha consciência de que ou renegocia ou corre o risco. E por que o banco tem que fazer leilão e tal, e tem que vender? Para ver se vai sobrar alguma coisa em primeiro lugar. E em segundo lugar, porque o banco não pode ficar com imóveis. O fim da empresa banco é dinheiro, é movimentar ativos. A mercadoria deles é dinheiro. É dinheiro, não é imóveis. Então eles são obrigados, por lei também, a venderem esses imóveis o mais rápido possível, 1 ano. Eles têm 1 ano para se livrar do imóvel. Então eles acabam aceitando o que cobra a despesa dele, cobriu, oba, não cobriu tudo, deu para salvar alguma coisa, oba também. E o que fica para o sujeito lá que deu entrada, que pagou algumas prestações? Não conseguiram até hoje enquadrar esse contrato no Código de Defesa do Consumidor, porque a própria lei diz não se aplica. Código de Defesa do Consumidor. Então não é aquele negócio, pelo menos vão me devolver o que eu já paguei. Não vão lhe devolver o que o senhor já pagou. Tem uma vantagem. Diferente do que acontecia com a hipoteca, e que acontece até hoje, que a hipoteca ainda existe. Se você já pagou metade da dívida e o imóvel só consegue garantir só metade, você já pagou uma parte da dívida, e a venda do imóvel não cobre todo o resto da dívida, é isso que eu quero dizer, não cobre todo o resto da dívida, você continua devedor. Sem garantia hipotecária, mas continua devedor. Continua devedor. Já na alienação fiduciária, a única vantagem nessa história é que você deixa de ser devedor. Acabou. Acabou. Você estava devendo ainda 120 prestações, acabou. Não tem mais, não deve mais nada. Agora, no sistema hipotecário,
vão ver quanto é que cobre esse imóvel aqui e o que não der, você continua devedor. Vamos ver se eu encontro alguma outra coisa aí, algum outro imóvel, algum outro bem do seu patrimônio. Muito bem, doutor Mário Pazzuti Mesari, cidadão pelotense, homem de notório saber naquela sua atividade, ou seja, registrador, passou por tantas entidades do Rio Grande do Sul, do Brasil. Doutor Mário, sempre o senhor sabe que é um prazer, uma satisfação muito grande eu tê-lo aqui no programa, porque os assuntos são pertinentes, são interessantes no mundo de um cartório de registro de imóveis. E hoje, um pouco daquilo que o senhor tem em livros escritos espalhados por todo o Brasil, alguma coisa foi levada até os nossos telespectadores. Fatores importantes. Não podemos, obviamente, esgotar todo o assunto porque ele é muito extenso, mas que contribuiu certamente para vocês que nos assistiram. Para se informarem, para aprenderem, como eu também aprendo. Então eu quero dizer ao senhor, Dr. Mário Mesari, que eu fico imensamente agradecido com a sua presença e o seu conhecimento de notório saber passado aos nossos telespectadores. Muito obrigado, Dr. Mário Pazzuti Mesari. Muito obrigado, Alencar. Eu agradeço a oportunidade, porque eu reafirmo, estou preocupado com estas pessoas, com estas famílias que estão correndo um risco muito grande e que não sabem o tamanho do problema em que se meteram. Vão e tentem renegociar. É o conselho que lhes dou. Obrigado nós. Gostaria de almejar as pessoas que nos assistiram, que Deus seja hóspede constante no lar de todos vocês.
E o programa terminou. Andaremos por aqui na próxima semana. Até lá.